83, quis ver no Brasil. Não repeti de ano, mas fudeu tudo. Aí era só isso aí, cara. Aí, meu rock até hoje. Não teve assim, pô, vamos montar, não teve assim um início, um start ali da coisa, não teve, cara. Acho que foi meio, quando a gente percebeu, a gente já era uma turminha ali que tava ali tocando, né? Aí começou assim, na verdade, foi assim que iniciou, né? Então, na época, assim, nos anos 80, assim, era molecão, época da escola, né? Aí já tem um pessoal mais velho que nós, assim, que jogava bola, tem um pessoalzinho, assim, que já curtia um som. Os caras curtiam Kiss, o AC/DC, Iron Maiden, Scorpion, Whitesnake, Twisted Sister, que eram os sons, assim, que tinha mais acesso, assim, mesmo assim já era difícil de encontrar algumas coisas dessas bandas. Daí, através do meu irmão, que é mais velho, eu já curtia som, que é mais velho que eu. Aí eu comecei a pegar gosto da coisa, assim, de escutar som com eles, assim. Ia na casa do Celção, um amigo nosso que mora lá perto. Eles curtiam uns rock progressivo, escutavam uns Black Sabbath lá. Aí começamos. E aí trombava o pessoal, via alguém com camiseta de banda, pô, aquele cara curte, vamos conversar. Aí começava a trocar ideia. Um dia a gente estava tocando lá, alguém batia na porta, ou eu vi vocês tocando, posso ver. E assim começou, né, juntar as pessoas lá da Chave, da Paula Ney, né? Daqui a pouco a gente estava começando a juntar a nossa turma. Eu sempre gostei de rock, eu sempre quis ter uma banda, cara. Aí você acaba conhecendo os caras e eu acho que é natural você querer fazer parte, querer entrar na banda. Né? Quando você é moleque, você quer que o cara toque baixo, que o seu amigo toque bateria, quer pra você tocar guitarra, cantar. É necessidade até, né, de ter uma banda, por questão de gostar de rock. Coisa de moleque, né? Moleque de 40 e poucos anos. Os caras passou, olhou assim, cumprimentaram eu e tal, se apresentamos, né? E os caras perguntou se eu não queria tocar baixo pra eles, né? Falei, cara, eu não sei tocar nada, meu. Falei pra ele, não sei tocar nada, meu. Nem sei o que é pegar no instrumento. Aí, eles falaram, não, a gente também, estamos começando agora, pá, vamos montar uma banda. Falei, mas que tipo de som que vai ser, cara? Ah, sei lá, vamos tocar um som punk. Já ouviu falar? Fala, puta, já ouviu falar, cara, mas puta, o barato é louco, hein? Vai mesmo? Vamos, demorou. Tocava com o dedo só, cara. Nota. Não sabia tocar nada, cara. E assim a gente foi levando, cara. O que levou mesmo no princípio foi mais a amizade, né? De tá com os caras assim, porque, puta, todo mundo curtia um som e era a maneira da gente se reunir. Eu acho que o cenário roqueiro ele era bem assim amador. Não tinha assim. Porque tava assim o começo das bandas tocarem com mais frequência, de fazer ensaios. Ele era bem amador, ele era bem no sentido vamos nos divertir e pronto, entendeu? Não tinha compromissos, né? Era um cenário assim. Mas aqui era interessante, cara, assim, hoje em dia nem tanto, mas eu lembro que domingo, principalmente, se saía, em todo canto tinha bandas ensaiando. Era normal isso aí, os caras gostavam de música e já montar banda, já fazer som, assim. E eu andando de skate, passava, ouvia aquele barulho, né? Foi interessando, né? Apesar de ter influência de família também para começar a ouvir rock and roll, metal, assim, a vila nossa era bem rica de pessoas assim que deram boas influências pra gente, assim. Cara, ser real mesmo, não ter o que fazer no meu bairro. Eu era moleque ainda, cara, eu tava sem ter o que fazer, eu não tinha oportunidade nenhuma pra nada, assim, eu não tinha oportunidade pra trabalho, eu não tinha oportunidade pra aprender, não tinha nada, cara, recurso nenhum no meu bairro. O trabalhador, a parte da sua produção cultural, da sua vida cultural, dentro de uma concepção alienante, é muito, muito, muito visível. Tanto que isso vai acabar gerando uma contracultura na cidade. E uma contracultura até mais raivosa do que o que surge nas cidades vizinhas, especialmente no caso de Sorocaba. Eu acho que a influência é uma questão mesmo mais voltada à parte mesmo social, né? Em que sentido?
né? Não é uma influência diretamente da música em si ou do contexto lírico. É uma influência mesmo do underground, de você ter uma expressão artística através de uma certa forma, que o rock and roll ele tem essa característica, né? Que ele promove seres pensantes com liberdade, né? E eu acho que é mais nessa influência que teve esse despertar para mim me aprofundar mais de outros estilos do rock and roll, né? Chegando ao metal e os sons mais extremos assim. Então isso acabou se criando bandas que elas tinham uma característica muito raivosa. Então elas traziam muito daquele panorama industrial. Era uma galera do Rio Acima, é uma galera da Vila Irineu, uma galera lá da Vila Nova. Tinha uma outra concepção musical, entendeu? Por incrível que pareça, era diferente mesmo. Pra cá tinha uma galera e pra lá tinha outra. Eu sou do Archila, e o Archila formou muita banda punk, né? Então, desde o Anarcotes, tinha integrantes do Archila, o Extinto, o Psicultura, que era da Vila Nova, também ensaiava lá na minha casa, né? Cabeça de Prego, teve Tour Suburbano, Paralisia Cerebral, do Xedi. Teve muita banda assim, no Archila. O Archila é um berço histórico do punk, assim, né? Até tanto para Votorantim quanto para Sorocaba, né? Formou muita banda ali, né? Votorantim é diferente, né? Votorantim, os punk daqui é diferente, né? Os punks era de se admirar, né? Os caras faziam a cena deles, né, meu? Só que era meio restrito a eles, só assim, né? O thrash e o punk teve um movimento mais forte, assim, mais relevante no quesito de rodar, de tocar, sabe, de aparecer, de gravar, de fazer todas essas coisas. Eu acho que o thrash e o punk, eles tiveram mais relevância, assim. Nossa referência a gente via só pela televisão, ouvia no rádio, escutava em fita, né, em disco, e a gente não tinha referência assim, né, próxima, né? Porque naquela época não é como hoje o streaming, né, de você entrei no YouTube, eu tenho acesso às músicas, ou eu tenho um Spotify, eu consigo achar. Aquela época você tinha que conversar com alguém, a pessoa te conhecia, olha, eu tenho um disco aqui, né, e mostra, fala, nossa, eu nunca vi esse disco na minha vida, né? Um ou outro que tinha informação, que o pai tinha um disco e tal, né? Aí já conhecia alguma coisa diferente, eram as pessoas que se aproximavam. Ia na casa dos caras, assim, os caras gravavam em fitinha cassete pra nós. Sabe, daí você gravava numa fita, aquilo tinha uma importância, porque puta trampo pra você conseguir aquilo. Fazia uma fitinha, já copiava e passava para outro cara, fazia umas mixtapes de várias coisas, ia trocando, passando pra frente. Então, se ele recebesse uma demo, para ele conhecer o som, ele tem que ouvir ali, tem que pôr o CD, a fita, para ouvir. A pessoa não consegue escutar um álbum, por exemplo, inteiro, ela já vai, pá, já muda. É diferente daquela época, eu lembro que, a maior diversão minha era chegar na caixinha de correio lá e ver que, chegou um CD, por exemplo, Deserdados. Nossa, cara, eu ouvi aquilo ali como se fosse um troféu mesmo. Eu ganhei de graça, o cara mandou pra mim divulgar. E eu dava valor por aquilo, né? Eu abri aquelas caixas de sapato lotadas de fita cassete. Olha quanta banda de Brasil que eu tenho underground. Hoje em dia, você fala aí, o cara vai no YouTube lá e tem tudo lá, né? E eu acho que não dá tanta importância, assim, pra isso, assim. Depois eu vejo isso. Você entra, você tem todo o acesso. Isso é bem legal. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa também de não ter um comprometimento de você garimpar ali, né? Então é uma relação com a música um pouco diferente hoje em dia, né? Mas eu acho que tudo que a tecnologia tem trazido para a gente hoje só tem acelerado, na verdade, o processo de criação, o processo de formação musical das pessoas, né? Poxa, quem me dera, cara, ter acesso à informação que a gente tem hoje, na velocidade que a gente tem hoje, né? Eu só aprendi por conta de talvez da época da minha geração, na verdade, não que eu nasci, mas eu aprendi a ouvir as coisas com um pouco mais de calma. E eu sinto que hoje tem muita gente que vai numa velocidade muito grande e acaba não ouvindo nada com muita profundidade. Aquele tempo obrigava você a buscar a informação, a conhecer realmente aquilo que você escutava, né? Cara, era carta, mano. Era carta, escrita. Pra você entrar em contato com pessoas de outra cidade. Eles se comunicavam com a gente por carta social.
O que era essa carta social? A carta social ela era nada mais do que uma carta em que punha-se um selo de 1 centavo e você tinha até uma semana que a carta ia ser entregue. Isso demorava semanas para chegar ao contato. Até a gente saber se podia ir, se ia rolar mesmo, sabe? Até chegar a outra carta, entendeu? Que a pessoa ia mandar. Então, poxa, divulgar um show não é assim, mandar um e-mail, fazer um post, né, cara? Era muito mais complexo para você alinhar, pô, marcar um horário para ligar na casa do cara, para conseguir falar com o cara no telefone fixo e combinar e depois fazer um cartaz que não dá para você mandar também, não, você tem que botar no correio para mandar, divulgar. Meu, é meio incompreensível de imaginar como é que as coisas de fato aconteciam, porque era tanto problema de comunicação, mas acontecia. E aí, na hora que você via, estava lá, fazendo um show que foi divulgado através de carta, ligação telefônica, de orelhão, e a coisa rolava, né? E às vezes combinava-se de ligar de um telefone público ao outro, combinando mais ou menos um horário. E a ideia era o quê? Organizar os eventos. Então o Votorantim estava próximo, mas ao mesmo tempo estava distante. A organização de show era meio que comunitária, né? Cada um ficava encarregado de fazer alguma coisa ali. Um ia ligar para as bandas, o outro ia bolar o cartaz, o outro ia atrás de patrocínio. Meio que funcionava meio que um coletivo já naquela época, né? Então, divulgação de show, assim, era nós mesmos que fazia, assim, correr atrás de patrocinador, fazer panfleto, sair pregando, assim, em poste, em muro. Não tinha divulgação. Divulgação era nós. Era grudar no poste, nós vamos tocar ali, não tinha nada, ninguém tinha celular. Eu ficava sabendo de shows principalmente pelos cartazes colados no centro da cidade. Eu sempre ficava reparando, porque eles colavam bastante cartaz, era nos postes, nos muros. Tá ligado? Era colar cartaz em poste com cola, sabe? Saía de madrugada, fazer essas paradas, porque senão corria o risco de tomar um requadro. Cartaz, né? Tipo, imagina, meu, os caras faziam tudo à mão, xerox, aquela coisa, tipo, muito tosca, né? Mas era o que estava na mão para fazer e era o que permitiu ali a uma comunidade acontecer e se consolidar, né, cara? Os cartazes eram feitos de colagem, a gente juntava umas coisas que a gente tirava xerox de capas de disco, capas de vinil. Pegava a imagem alguma imagem que a gente gostava, recortava assim as letras, ia colando, montava, fazia os cartazes e saía colando na rua, para Votorantim, Sorocaba. E o cartazinho de mão em mão. Tinha nada, né, mano? Tinha. A gente fazia os panfletos, né? Xerocava, saía colar nos postes com farinha, aquela cola de farinha com água lá e bicarbonato. Então a gente aprendeu a fazer a cola. Daí a gente saía, a gente já chegou a colar, tipo, 500 cartazes, sabe? E a gente colava em cidade vizinha também, mas era assim, o principal meio de comunicação nosso eram os cartazes. Entregava a pizza, já entregava os cartazes junto, às vezes deixava os panfletos junto com a pizza. Onde ia, a gente estava distribuindo. Era patrocinado pela pizza. Daí a gente colava os patrocinadores, acho que 4, 5, 6 patrocinadores, e ia lá e tirava a renca de xerox, né? E distribuir pra galera em som, cara. E quando você ia num show e conversava com a galera, eles sempre estavam falando do próximo que ia ter. Tipo, vai ter hoje é domingo, tá tendo um som. E a gente vai tocar no fim de semana que vem. Nesse som a gente ia para divulgar já o som. Eles conseguiram fazer muitas coisas a partir dos anos 2000, mas os anos 90 foi muito pesado. Muito pesado, não foi uma coisa muito simples para eles conseguirem montar suas bandas, difundirem seu trabalho, conseguir gravar, mesmo que fosse uma simples demotape. Era algo bastante difícil. Até hoje a gente não sofre mais para ter um ensaio, para ir tocar num som. Hoje a gente tem alguém que tem um carro, alguém da banda tem um carro para levar, para trazer embora. E as pessoas ainda acham difícil. É muito difícil ter banda, é muito difícil tocar. E naquela época era difícil, mas pra gente parecia que não era difícil. Puta, meu, equipamento era uma coisa absurda, né, cara? Ninguém tinha equipamento, guitarra, era tudo emprestado. É uma conquista, cada coisinha era um absurdo, né, meu? Estúdio, que nem esse aqui, para nós era um estúdio.
Nós saíamos atrás de caixa de ovo para fazer acústica. E um leva uma caixa no ônibus, no ombro, o outro leva não sei o quê, juntava um pedaço de um monte de bateria, pedaço de instrumento de fanfarra de escola, que a gente era tudo criança, né? E não tinha pedestal, fazia de cabo de vassoura e conseguia o microfone. Pegava um ciclotron, ligava 3, 4 instrumentos de corda ao mesmo tempo. O que a gente fazia várias vezes, a gente pegava emprestava alguns instrumentos de fanfarra, tipo uma caixa, um tom surdo, alguma coisa assim, e ficava... Ficava marcando, fazendo som, e a gente... Bem tosco mesmo. Mas era o que a gente tinha, porque ninguém tinha bateria, né? Aí forrava tudo isso aqui, cara. E um espremido com o outro aqui, pá, e amp na orelha de um, amp na orelha do outro. Era assim, cara. Uma vontade, na verdade, de expressar a música. Você entendeu? Isso que é interessante. Então, não tem assim muita explicação. Não sei se é DNA, sei lá o que é. Mas chegou uma certa idade que a gente parece que tinha alguma coisa que tinha que sair para fora. E a gente ia se ajeitando para fazer isso. Então, foi bem interessante essa época, assim. Tinha bastante coisa acontecendo. Levando instrumento nas costas, de Votorantim até Sorocaba, de ônibus. Não tava medir esforço não, cara. Era para chegar lá, fazer o ensaio só com o pessoalzinho olhando e acabou. A gente fazia isso por gostar mesmo, cara. Cara, ninguém tinha carro, né, cara? Tipo, molecada andava de ônibus, andava a pé, a gente andava 2 quilômetros com o amplificador na mão. Eles possuíam uma característica que eles estavam geograficamente perto, mas de uma certa maneira distante. Porque todo mundo dependia de transporte público, por exemplo. Eu tinha que pegar as coisas da minha casa em Votorantim, pegar o Senac, ir pro terminal pegar um outro busão pro Expresso, né, meu? Pra daí catar em Patinga. Pra daí andar mais, sei lá quando, pra chegar na casa do Celso. Tudo nas costas, bateria, baixo, caixa de bateria. Parecia formiga levando isso tudo mesmo, um monte de cara. De lá ficava lá, daí ensaiava o dia inteiro, lá, fim de semana. Até enjoar. Era tudo muito sofrido, tipo, a gente pegava e falava assim, me empresta a bateria, daí o cara falava assim, vou te emprestar o bumbo. Daí a gente pegava um carrinho de mão, colocava o bumbo no carrinho de mão e levava até o lugar. Pegava uma caixa daquelas multiuso, assim, que ligava voz, essas coisas, botava no skate e levava empurrando. Ninguém tinha carro, ou não tinha, às vezes, nem idade para dirigir, né? É muito, muito curioso isso. O que basta para chegar em Votorantim? Atravessar uma rodovia. E isso era muito difícil, porque eram periferias, né? Embora elas se encontrassem, mas de uma certa maneira as pessoas estavam nos outros extremos das periferias. Archila, eu sou Jardim Paulista, periferia total, né? Até isso é uma coisa que eu acho muito fundamental no que eu vi dessa galera. Eu fiquei pensando, essa galera é moída igual eu, não tem grana, não tem acesso, e tá conseguindo fazer uma parada que, tipo, parece que é uma parada de boy. Então, tipo, foi muito empoderador isso, ver que eu também poderia fazer parte daquilo. Mas a gente gravava muita coisa em cassete e ensaio mesmo, né? Acho que tem muita banda que tem demo que foi feita assim, que você botava lá. Eu mesmo lembro que eu tinha um 3 em 1 lá, nem lembro como era o nome daquilo, mas... que ele gravava numa puta qualidade, dependendo de onde você colocasse na sala, ficava sensacional. Ele gravava ensaio, na verdade, né? Ensaio, ficava o radinho lá e tocava, depois tocava uma música, escutava se estava bom, daí ia a guitarra, baixava um pouco a bateria, o tom da bateria, ia gravando. A gente ajeitava, porque a gente já tinha aquele negócio de pegar o ângulo do gravador e falar, mas se a gente colocar mais aqui vai sobrar bumbo. Então, bumbo, nem tinha bumbo, né? Era uma caixa de papelão, né? A gente fala assim, porque a gente tinha, a imaginação era fértil, né? A gente falava bumbo, a gente criava um negócio como, né, que é um estúdio de verdade. E era um puta de um gravadorzinho, assim, que tinha um lá perto do banheiro, lá que dá eco. Puta, vai dar eco. A gente gravou várias coisas no banheiro, né? O único estúdio que tinha, que eu lembro, é do Zappa, que gravava. E era caro pra caralho. Muito caro. Até pra ensaiar era caro. Então, tudo radinho. Puta, gravação, assim, a gente só tinha basicamente o Zappa aqui na cidade, que gravou uma cacetada de gente, eu gravei muito material no Zappa. Então, na época do Sinfonia de Cripta, nós começamos a gravar, chegamos a gravar uma demo, umas 3, 4 músicas, lá no estúdio do Marco Zappa.
em Sorocaba. Na época lá era difícil, que era tudo por rolo de fita, assim. Se você errava, tem que voltar tudo a música desde o começo, parte de bateria, baixo, guitarra. Dá muito mais trampo. E não tinha essa de metrônomo, de editar. O terror tinha que voltar tudo no começo, cara. O terror, a bateria lá, voltava tudo, gravava tudo. E ficava só o cara tocando a bateria lá, gravava a bateria. Daí gravava o baixo. E aí, era um negócio bem cansativo, cara. Tipo, levava tipo um dia inteiro pra você fazer acertar ali as músicas da maneira que você queria. A gravação, o Nervo demorou bastante para gravar, porque era caro. E então a gente gravou em Salto. Era um estúdio bem conhecido porque as outras bandas dos nossos amigos já tinham gravado lá. E a gravação, eu lembro que a primeira vez que a gente gravou bem influenciado pelo Anarcólatras. Eles gravaram lá em Salto, no HP, estúdio HP, que era o estúdio do Aldo. Que lá, gravava sempre numa noite. A maioria das bandas, se perguntar, gravava numa noite no Aldo. Marcava lá o estúdio, começava às 10 da noite, terminava às 6 da manhã, levava a demo embora. E ele gravava e fazia uma coletânea das bandas que ele gravava, que chamava Rock and Roll do Terceiro Mundo. Inclusive os caras saíram no primeiro, acho que teve, o Anarcólatras. Saía 2 sons e era lançado no Brasil e em Portugal também, ao mesmo tempo. Tinha bandas de Portugal que participavam. Daí a gente falou, puta que legal, vamos gravar nesse estúdio, né, cara? Olha, que já vai ter uma divulgação legal. As coletâneas eram um lugar que a gente encontrava para conhecer bandas. Tinha muita coletânea hoje, coisa que não tem hoje em dia, né? É difícil de você achar. Então, tipo, assim como a gente pegou as primeiras coisas que a gente ouviu na vida foi o Sub, o Começo do Fim do Mundo, Ataque Sonoro, essas coletâneas, pra gente, quando aparecia uma oportunidade de sair com uma coletânea, a gente corria. Tipo, o Nervo saiu na HCCN, o Extinto saiu no Rock and Roll pro Terceiro Mundo. Então sempre as bandas estavam atrás das coletâneas e as bandas das coletâneas a gente fazia intercâmbio. Né, e construir coisas juntos, assim. E a música era sempre o pano de fundo no negócio. Né? E a galera de Votorantim pegou esse barco, né? Eles produziram muita coisa. Mas assim, eles produziam numa escala muito maior e rápida. Então é isso, ó, carta, zine e flyer, né? Era uma das formas que a gente tinha de se comunicar. E pra gente que era pobre, a internet não chegou em 2000, nem ferrando, nem em 2000. Eu acho que pra galera ali, talvez a internet pegou em 2005 e tal. Como a gente trocava muita coisa, muita correspondência, isso perdurou, na verdade, até o começo dos anos 2000, era uma coisa muito forte, né? De você estar numa lista lá e receber fanzine, se informar por fanzine, ser convidado a tocar em outros lugares porque você saiu num fanzine, né? Isso era quase que um mailing list, na verdade, você tá dentro de uma distribuição de um fanzine, né? Olha, que legal, tem uma banda lá de Curitiba que faz um som igual eu gosto, né? E lá tinha lá o contato, aí você ia lá, escrevia uma carta, entrava em contato, aí trocava por correio as fitas cassetes, que eram onde a gente gravava as músicas na época. Os fanzines, eles tiveram uma importância muito grande, especialmente na difusão, não somente da música e da produção artística, mas também das ideias. Então, muitas ideias que chegavam eram através desses fanzines. Algum texto relacionado à avaliação de um tipo de material, ou falando sobre um tema específico, seja relevante, ideológico ou não, sobre esse contexto. Até manter contato com as pessoas, né? Você ia entregar um fanzine a uma pessoa, você já batia um papo, entendeu? A pessoa não era da mesma cidade, já ia pra fora, falava, troquei ideia com o cara lá de Votorantim, ou de Sorocaba e tal. Então os caras sempre mandavam contato também. Ele pegava uma banda e falava da banda. Falava que ia ter show em tal lugar, no mês que vem. Tipo assim, mais notícia de banda e showzinho que ia ter. Na época eu tinha bastante contato com fanzine, eu tinha meu fanzine também, que chamava Punk Rock Vivo. E a gente fazia troca de material, né? Mandava a demo da gente pros caras, os caras mandavam de outra banda, release da banda, publicava aqui, o cara publicava lá. E assim era uma mídia alternativa, né? No Brasil inteiro, né? Há toda uma cultura, uma parada de uma informação, uma rede de informação mundial
que não tá ali, não tá na superfície, né? Tá no underground. No começo, começou a MTV no Brasil, a gente começou a ter acesso a coisas mais de fora, alguma coisa nacional, mas o underground a gente nunca tem acesso, se não fosse através desse material. O Seu Cid fazia um, horrível por sinal. Só bosta, só. Mas tinha um monte de cara que fazia fanzine lá, né? Sem no som, botava com um monte embora, né? Sempre vinha banda de fora e trazia muito material para vender. E o lance dos fanzines era uma coisa que no interior de São Paulo, que é onde nos impactava, assim, era muito forte, sabe? Eu lembro que tinha uma galera da cena já mais straight edge em Salto, em Dayatuba e tal, que já produzia um material também bacana, produzia fanzine, e a galera daqui... Os contatos a gente pegava no Underground, que tinha na época, que era uma revista que tinha todos os contatos da banda. Era um guia que chamava Underguide. Esse guia tinha muitas bandas. E daí as bandas tinham lá a caixa postal, tal, a parada. Então muitas vezes a gente mandava carta pra muita gente com os flyzinhos, mandava tipo, pegava os flyers do Nervo, mandava 10. Ela pegava pra ela, porque ela ia remandar carta, e mandava os outros 9 em cartas separadas. Então ele ia pro Brasil e pro mundo. O fanzine ele era tão essencial e obrigatório para que a cena pudesse acontecer quanto as bandas. E estava começando a internet. Com essa parada do começo da internet, a gente já começou a fazer o Exine, né? Essa foi uma diferença de divulgação. Porque a gente tinha um Exine que chamava gritoalternativo.com. E lá, além de divulgar shows, a gente divulgava as bandas e resenhava os shows. E daquela precariedade, né? A gente tinha um computador bem lento, uma coisa bem... Nossa, com certeza absoluta, muito ultrapassada. Fazia muita entrevista, a gente fazia entrevista por gravador, na fita cassete, e depois eu transcrevia. Daí fiz muita entrevista, muitas resenhas, a gente resenhava tudo. A gente estava em todos os shows da região ali e estava sempre escrevendo e tal. Mas o Exine foi muito importante, assim, é um marco da chegada na internet, no underground. A partir do momento que surgiu as redes sociais, né, hoje em dia todo mundo tem uma rede social, né, que de escolha, e a gente consegue mostrar mais de perto, sem que tenha uma mídia oficial, o que a gente está fazendo, né. Você tem informação totalmente, né, acessível, tudo é fácil. Entendeu? Hoje você vai gravar alguma coisa, é muito simples você fazer um home, né? Você pode não ser profissional, mas já vai sair melhor do que aquela fita que a gente fazia cassete. Eu acho que é tanto perrengue que a gente já passou, quem fez rock nos anos 90 ali, pelo menos, né, dessa minha geração, que, puta, hoje a gente fica com preguiça, né, de ver gente às vezes reclamar de, ter que carregar um amplificador, né, enfim. Depois passou os anos 2000... Até agora, houveram mudanças no cenário internacional do rock, na minha opinião. E mudanças que também se refletiram aqui. E houve até uma diminuição de público, uma diminuição de pessoas envolvidas com o rock and roll. Os mais saudosistas, eles falam muito mal de como está hoje a cena, eu acho. É claro, a cena está bem sucateada, mas eu acho que a internet ela agregou demais para a gente poder alcançar o público mesmo, né? As pessoas têm mais acesso hoje em dia às músicas, né? Então vê, a molecada que cresceu com a internet, eles entraram no meio musical aí em função de ter vindo junto. A internet influencia um tanto até o comportamento da galera, né? Até o que ela vai querer ouvir, o que ela vai querer expressar também naquele momento, né? Nossa, pra divulgação, cara, é excelente, né, meu? Puta de um canal fera mesmo pra divulgar, né, meu? Você acabou de postar aí, do outro lado do mundo o cara tá vendo sua banda lá, meu. Fez uma turnê na Europa em setembro do ano passado, 2019, a gente ficou 15 dias na Europa, foram 10 shows em 7 países, né? E a gente meio que, em tempo real, né, colocando stories, publicando foto, vídeo, pra galera meio que acompanhar esse processo, né? A gente na estrada, a gente, né, se fudendo, a gente tocando, né? E isso foi bem legal. A gente viu o quanto que aumentou o pessoal, que legal, vamos acompanhar o que eles estão fazendo. E eu acho que, e ao mesmo tanto dando feedback pra gente, a gente lendo lá,
pô, que hoje está aqui torcendo por vocês, que legal. Então eu acho que isso é muito, muito positivo. Hoje é super interessante, só que a maneira de divulgação desse é que você tem alguém especializado, né? Nós não somos, a gente é muito devagar com essa relação nossa com a internet, então a gente acaba sendo prejudicado por isso, né? Nossa, cara, é uma coisa bizarra que o pessoal combina aqueles eventos, né? Faz o evento lá no Facebook, um monte de gente confirma a presença e tal, e chega na hora não aparece, né, meu? Não sei se as pessoas andam ocupadas demais e não tem tempo para curtir um som, sei lá, mas acontece, é um fenômeno bem bizarro mesmo, né, meu? Pô, todo mundo tá vendo ali, sabe que vai ter e tal, e de repente não vai no rolê, né? Eu construí um entendimento um pouco diferente sobre esse lance de show vazio, sabe? Eu acho que a galera espera muito por reconhecimento e faz muito pouco para ser reconhecido por vezes. Ou não se preocupa, ou não encara a música que ele está fazendo como algo que ele tem que realmente se dedicar, empreender, buscar. Hoje em dia, uma banda, ela tem que trabalhar em todas as frentes, né? E eu acho que o que acontecia lá atrás é que, como estava todo mundo muito empenhado em fazer as coisas, você conseguia ter um engajamento maior. Hoje a galera espera um engajamento porque eu estou divulgando, porque eu estou falando. Tipo, cara, se o seu show tá vazio, você está fazendo alguma coisa errada. Não vai pôr a culpa em mais ninguém, cara. Não é a culpa do público. Tem alguma coisa que você não está fazendo direito. E a gente tem que aprender, eu acho, a se atualizar mesmo, né? A gente fica muito saudosista, não, só vou ouvir demo tape e vinil, não quero saber de MP3, não quero saber de stream, não quero saber de nada. Bom, ok, a gente vai ficar ultrapassado aí, as coisas vão morrer com a gente. Eu acho que a gente tem o dever de deixar herdeiros aí para levar a cena para frente, né? Poxa, hoje tem que ter merch sempre para fazer, tem que estar se comunicando. Mas eu não quero fazer isso. Então, sabe, essa coisa blasé, assim, tipo, fica esperando porque não vai acontecer. Nos anos 90 a gente via, de vez em quando na festa junina, tocava uma coisa aqui, outra coisa ali, numa festinha de uma escola. Tinha, cara, mas é musiquinha como diz, de madrugada, assim, um violãozinho, mas pra banda de rock não tinha. As pessoas tinham um preconceito bem grande sobre o rock and roll, achavam que se fosse organizar um show ia havia um monte de Hell Angel de moto para destruir o lugar. Era rock and roll, cara. Você não via briga, você não via nego zoar a mina, não via nada, cara. Todo mundo vinha embora pra casa satisfeito, cara, porque curtiu um puta rock and roll legal, cara. Geralmente era na praça antiga, lá, na praça de eventos lá, e tinha um palco montado fixo lá, e algumas épocas, acho que umas duas vezes por ano eles chamavam a gente para tocar ali. Eu lembro em festa junina, eu lembro de uma que teve aqui numa chácara, aqui perto do Borman, aqui, que foi uma loucura, cara. E aquelas festas na chácara do Muca, que o Sagu também acho que inventava essas porra, mas era destruição, era um negócio maluco. Ele, que era de maior, conseguia alugar a chácara e botava todo mundo lá com pinga e Coca-Cola e chamava todo mundo para tocar. E era caótico, assim, caótico. Era uma coisa... Nossa, hoje em dia, sabe, eu sou pai, né, tenho 41 anos de idade, tipo, eu vejo outros pais falando que tem medo disso, medo daquilo. Eu falo, cara, era muito pior antes, você tá falando merda, bicho. Era muito pior, nos 80 e anos 90 era muito pior do que hoje. Hoje em dia a molecada nem gosta de droga, velho. E, assim, festivais, assim, né, as próprias bandas se uniam, se juntavam, cada um levava um amplo, bateria e tal, e fazia esses esquemas. Assim. Na verdade, eu acho que é uma cena que foi construída em juntas, assim, né? As bandas juntas foram se influenciando, né? Um aprendendo com o outro, né? Sobre, não só uma parte musical mesmo, mas a gente aprender essa gestão maluca, né? Que a gente nem sabe fazer ideia do que era, né? De tocar e ter que se deslocar e ter que levar equipamento. O cara que ia lá, conversava com o cara, dono do bar, já chamava um fulano ali, vamos fazer um som aqui. E eu lembro de fazer vários shows em bares, assim, uns bares
nada a ver, tipo, uma pizzaria e aí o cara marcava um show e botava uma banda punk pra tocar na pizzaria, sabe? Tipo, num carrinho de trailer. Dessa fase tinha muita banda e não tinha espaço, a gente tinha que criar os espaços, tinha que invadir praça, polícia atrás da gente, dando porrada, barzinho, aqueles barzinhos gordurosos que a gente colava a camiseta, né? E, mano, era muito gostoso e divertido. Deram a cara, se esforçaram para fazer as coisas, tipo, o próprio Psicultura e o Anticorpos, que era a origem disso daí, fazia parada na rua, na Vila Nova, e fazia do jeito que dava, ou fazia com as coisas deles, ou fazia com algum evento que teve algum tipo de apoio. Mas qualquer boteco que tinha, a gente ia lá e metia a cara, né? E os caras gostavam, porque vendia cerveja pra caramba, entendeu? Então ficavam transitando, assim, ó, a cena, não acontecia muito shows realmente em Votorantim, né? Fora show, uma vez a gente tocou na escola, perto do lado do cemitério, do Daniel Verano, não, no Comendador. Era o Daniel Verano também, que a gente conseguiu fazer como que eu posso dizer? Promover um som lá. E veio banda de Salto, veio banda de Itu. Eu lembro que no Parque do Matão rolou uma época também, né? Que faziam uns shows lá, aqui no Parque Bela Vista. Mãe da Lua, era isso mesmo. Então a gente era bastante limitado, assim, na toa que a gente tinha que ir pra Sorocaba. Votorantim é uma cidade pequena, lógico, ok, 120 mil habitantes e tal, mas eu acho que não existia uma cultura para ter um bar com cultura underground, cobrando, uma estrutura, uma parada assim, que desse para dar um suporte para quem organiza, né? Mesmo porque eu acho que Sorocaba atrapalhava um pouco isso, né? Porque era mais fácil você vir tocar em Sorocaba do que montar um esquema lá em Votorantim. A forma dos músicos de Votorantim poderem, né, levar, né, a sua música era tentar, né, ir para Sorocaba, que tinha mais espaço na época. O espaço legal que tinha, perto do tiro de guerra, era o Bar dos Mar. Quantas vezes de ir lá, rolar som lá, e colava um pessoal de Votorantim, pessoal de Sorocaba. Aí que nós fomos pegando amizade com o pessoal de Sorocaba também. No verão, eu acho que era festa da escola mesmo. Sei, os alunos faziam, sei lá. Sei que a gente ia e tocava também lá. Daí veio banda de Sorocaba também, tocava lá. Teve uns 3 sons que eu acho que teve lá. Mas lá teve muita briga na época lá. Por quê? Vinha punk de fora, né? Nego daqui não se trombava. Mas no geral não tinha briga. Sorocaba não tinha briga. Na época do Zeca Peru, da oficina cultural, não tinha briga. Era tudo junto, cabeludo, com os punk, né? Os caras andavam a ver, tudo junto. Ali no Zeca Peru. Nós fazia jam. Puta, vamos tocar lá. Aí juntava um com o outro lá, eu com o tecladista, eu com o outro guitarrista lá. Então vamos fazer uma jam lá, vamos fazer um som, cara. Aí a gente se virava assim. Daí depois que o Dino entrou na banda, depois que teve o Dino entrou na banda e o Celso, e depois tomava com os caras da Vila Hortência. Que começou o pessoal de Sorocaba e Votorantim, o pessoal começou a pegar amizade, assim, trocar ideia. Aí já colocava o pessoal ia ver tal ensaio da tal banda, o pessoal de Sorocaba ia para Votorantim, ou ia algum estúdio, o pessoal convidava, vamos lá ver o ensaio lá dos caras lá. Aí foi pegando amizade assim com o pessoal. Não teve show em Votorantim do Narcólatra, não tinha espaço nessa época. Não teve, a gente tocou de Sorocaba para fora. E o que era legal é que todo fim de semana tinha som. Todo fim de semana. Era Bar do Osmar, era na oficina cultural ali na Rua 15. Sempre tinha um lugar, no Estica mesmo tinha som sempre também. Então, a gente começou numa época que, pelo menos pro estilo que a gente tocava, os caras tinham parado, né? O Narcólatra, o D. Então, tipo, não tinha muito punk rock hardcore. E a gente não tinha muito espaço em Sorocaba também pra tocar, porque a gente era tudo moleque, os caras olhavam meio, né, torto pra gente. Então, não tinha muito espaço. Né? E tinha as bandas, assim, que já eram conhecidas, tipo Zoltar, Lament, né? Só que os caras eram outra vertente, mais voltada pro metal. A gente era mais voltado pro punk. Então, nessa época não tinha muita banda punk. Em Votorantim, pelo menos, as bandas que tinha já tinha parado de tocar. Daí até chegar no ECRA, que foi o ponto que a gente já tinha mais um pouco de conhecimento, de como que funcionava, tinha mais contato. O primeiro show que foi lá foi o Zumbis do Espaço, que já era uma banda, né,
independente bem conhecida. Então, tipo, a gente começou a lidar com um negócio mais sério. Daí o Sagu pegou o Estica, que é o ECRA, né? Esporte Clube Rio Acima, que as pessoas chamavam de Estica Teta. E por isso que todo mundo chama de Estica. Foi assim, o auge daquele momento, né? Caiu no Estica Teta lá, né, cara? Que aí era um lugar que a gente ia pra jogar bola, nem sabia que tinha festa naquele lugar, porque tinha uma quadra junto. E aí, de repente, começou a acontecer um monte de show naquele lugar e os moleques começaram a trazer banda, tipo, banda que ficou grande depois pra tocar lá, enfim. Viu os Zumbis do Espaço, viu Gritando HC, viu do ZK. E o nome lá era Estica Teta porque só rolava forró lá. E era bem um risca-faca, bem nervoso mesmo assim, só de sexta-feira. E aquelas mais curva de rio, assim, lá. E os caras chamavam de Estica Teta. Não sei quem criou esse nome, mas até hoje é Estica Teta lá, velho. Estica é um clube, o ECRA. Esporte Clube Rio Acima. Estica Teta, porque tocava forró lá. Era um bar de forró e os caras alugavam para fazer um som também lá, fim de semana. Só gente da pior espécie, né, na verdade. Era da hora lá. O Estica foi um novo patamar que deu para fazer essas bandas de fora e tal, e foi muito legal, porque a gente conseguia fechar e cobrar, né? Começou a chamar umas bandas, organizar, e começou a dar certo. Daí assim o pessoal de Sorocaba começou a vir, né? Frequentar para ver as bandas que a gente tinha contato e trazia, e passou a chamar a gente para tocar em Sorocaba. Daí que deu uma evoluída, começamos a tocar em outras cidades, participamos de coletâneas. A nossa banca ali, da galera que se reunia na Casa do Bugão, era tipo 35 pessoas. Muitas vezes mesmo, o Extinto tocou em outras cidades, porque a galera falou, pô, essa galera chama, essa galera tem uns amigos, a galera leva uma renca de gente. Então, tipo assim, só os nossos amigos já eram show. Aquela fase do punk, o Estica Teta de 98, 99, 2000... Até 2001, o Estica Teta estava estralando ainda. Quando eu entrei no punk, o Estica Teta estava meio que acabando já. Só que aí o que acontecia? Mas o punk não tinha acabado ainda. O Instinto estava forte, o Nervo estava forte, tinham bandas, sempre algum moleque querendo fazer banda aqui em Votorantim, né? O Psicultura estava forte. Então, há uma diferença assim bem nítida da questão de bandas, assim, dessa inversão. De não haver espaço e haver muita banda naquela época, e hoje tem até bastante espaço, mas não tem banda para tocar. Eu conheci o punk hardcore pela MTV, pela Rádio 89, e eu descobri que existia bandas punk hardcore na minha cidade e que existia toda uma movimentação underground, existia shows, existia muitas bandas, elas se conheciam. Existia toda uma cultura já punk e hardcore e eu fui conhecendo uma por uma e isso que foi me incentivando, isso que foi me inspirando. Tudo isso foi muito importante pra gente, né? A gente pegava o material, conhecia gente, via shows bons e tal, e não dependia de ninguém, né? Mas a humildade dessa galera que foi o que falou pra gente, pô, esse é um caminho que a gente tem que seguir. Aí tinha bastante gente fazendo som, né, em Votorantim. E o que era difícil pra gente eram os espaços, né? Que a gente tinha que construir eles para tocar. Como tinha muitos amigos que eram undergrounds, que eram de bandas punks, e tem a filosofia até hoje do faça você mesmo, né? E daí a gente começou a arrumar esses espaços para a gente tocar. Levava som, era difícil de levar, porque a gente não tinha carro, e às vezes saía com carrinho de mão, com essas coisas para levar para lá, para cá as coisas. Eu cheguei aí em shows em vários lugares no Votorantim, tanto ir quanto tocar. Tinha muitos shows em bar, não vou lembrar o nome dos bares, mas os bares que eu achava engraçado o nome, o Bar do Pintinho, o Bar do Maguila. Tinha shows em chácara, na chácara do Muca. Tinha em escola, eu já cheguei em show em escola. Tocar também, tocou bastante em bar,
na pista de skate, na Zé Capadeiro, a gente já tocou na praça de eventos. O que me incentivou de verdade foi um show que eu fui com outro amigo da escola, o Zarilo, e era um show da Extinto, né? A Extinto tinha organizado um show que ela tinha organizado junto com o Sideway, várias bandas da época, né? Era numa escola lá no Daniel Veirano. E eram muitos bares que, tipo, deixa a gente fazer aí, a gente trouxe a aparelhagem, se vocês se virarem aí, pode fazer. Então tinha uns lugares no Archila ali que, puta, não existe mais, é difícil lembrar o nome. Diferente de hoje em dia, quando a gente vê o acesso a Votorantim hoje para promover bandas independentes, né, com incentivo da própria prefeitura, tem acontecido muita coisa legal, que é o projeto Palco Livre, por exemplo, né? Que ele está dando essa oportunidade para as bandas assim, tocar, porque né, nos anos 90 não tinha esse espaço. E é legal, as bandas têm que aproveitar essas oportunidades que surgem na cidade, né? Enquanto a galera de Sorocaba mantinha um contato mais estreito com São Paulo, a galera de Votorantim tinha um contato mais estreito com o interior de São Paulo, as cidades do interior. E eles tiveram acesso muito mais cedo e de uma forma mais honesta a respeito, por exemplo, do movimento anarcopunk. Eles já vinham trazendo uma roupagem ideológica a respeito disso daí. Tipo, e achava que daquela forma a gente estava fazendo a nossa parte. Isso foi uma coisa que acho que contribuiu muito pra gente querer montar a banda, né? Porque não era só o lado de só tocar, né? Tinha aquele lado também do movimento, de fazer uma ação, de tocar para arrecadar alimento, né? A gente tinha muito isso naquela época, ia muito além só da música, né? Era um negócio que a gente queria primeiro implantar no nosso bairro, mas que acabou puxando a gente também. Então, quando começou a rolar esses shows no ECRA, a gente até se surpreendeu, porque ali foi meio que uma união, né? De todo mundo. Votorantim sempre teve bastante gente que curtia som, né? Sempre teve, até hoje é assim, né? Tanto que é uma vertente forte do rock aí. E até surpreendeu a gente, que começou a vir gente de todos os bairros ali, né? E gente que se identificava com aquilo ali, até surpreendeu a gente, mas Votorantim sempre teve público, cara. Sempre teve um público, tanto no metal quanto no punk, sempre foi um pessoal bem fiel e pessoas dedicadas mesmo. Você via aquelas pessoas que procuravam conhecer as bandas, né? Se o cara andava com uma camiseta, por exemplo, do Ramones, o cara conhecia mesmo, né? Não era tipo só por embalo, por nada. Tanto na parte do metal também. E tinha bastante show, cara. Tinha bastante show. A galera colava bastante nas escolas, né? E conforme o tempo foi crescendo, esse público na época. Tipo, hoje em dia é um público totalmente diferente. Tem os caras do metal são mais fiéis, assim, que você vê, mas naquela época a gente tocava, muita gente se perdeu na história, assim, mas foi importante que renovou, entendeu? Nunca parou. O Votorantim nunca parou no tempo nessa parte, assim. Mas assim, tinha show às vezes assim, pegava um boteco, colocava os instrumentos no chão e tocava. Mas assim, show mesmo com um pouco de estrutura, o Votorantim começou a aparecer isso um pouco mais tarde. O Palusa, na época teve o Bar da Vila ali. Boteco da Vila. Boteco da Vila. Palusa. Beijoca também, né? Beijoca. Vamos lá. Meu nome é Valdemir. O pessoal vai estranhar meu nome, né? Porque todo mundo me conhece por Beijoca, né? E o rock, na verdade, começou aqui no Galpão, né? É uma história mais gravada aqui no Galpão. Esporadicamente era antes do Galpão. Mas não tinha, assim, uma afinidade com o pessoal do rock and roll. Então, quando eu comprei isso daqui, em 2003, 2006, foi o primeiro evento de rock and roll aqui, com o Motoclube dos Humildes, né, em 2006. A partir daí começou a fazer o rock and roll aqui. Começou a fazer, não parou mais, aí era mensal. E aí os Humildes acabou fixando a sede aqui, porque ficava caro para alugar, né? Então acabou fixando a sede e
Aí sobrou para mim o trabalho de bandas, né? Então eu, como estava com o local, eu comecei a trazer as bandas. Aí chegou uma época, o pessoal falou, pô, em vez de mensal, faz semanal. Falei, nossa, mas vai dar muito trabalho, né, meu? Semanal é um negócio meio complicado e tal, né? Mas então vamos lá, comprei a briga, vamos fazer semanal. Aí virou Galpão Motor Rock. Aí virou Galpão Motor Rock. Toda sexta nós fazíamos um evento com 2 bandas, né? E aí seria a sexta do Motoclube Os Humildes. O pessoal ficou aqui até 2017, aí saíram, montaram a sede própria, né? E o Galpão continuou esse ano, em fevereiro, faz 7 anos de Galpão. E o trabalho do Galpão que começou comigo foi oportunidade para as bandas. As bandas que eram de garagem, não tocavam, nunca tinham tocado em palco, tinham medo de sair da garagem, ensaiavam. Não davam espaço, não tinha espaço onde Sorocaba para eles tocar, porque uma banda que ninguém conhece, uma banda que está começando, né? E o Galpão foi diferente. O cara ligava, oh, tem uma banda e tal. Eu falei, tem nego que toca instrumento? Tem. Tem um cara que canta? Tem. Então vem. Não tinha esse negócio de, mas eu... Não, vai tocar, velho. Vem aqui, toca instrumento e canta. Pô, mas se os caras não gostar, não tem problema nenhum. Não tem problema se os caras não gostar. Os caras não estão pagando, estão vindo de graça, velho. Então, tranquilo. O cara não gostar, o cara vai embora. E aí começou muitas bandas passaram por aqui. Então aqui, na verdade, foi o celeiro de bandas. Não só banda clássica, quando comecei a fazer banda autoral, muitas bandas autoral tocou aqui. No mesmo dia, banda de punk, banda metal, banda clássica, banda autoral, era todo dia, era livre o domingo para todas as bandas. Então, oportunidade para as bandas. É hora que a gente pensa de parar. Mas o gosto pelo rock and roll, o prazer de estar reunido com os amigos, fala mais alto, né? Fala mais alto, então a gente está continuando e esperar que melhore, né? Eles queriam abrir aqui, porque todo mundo que abria a primeira vez aqui, eles que tinham sorte, que daí ia para frente a banda, entendeu? Então esse é o lema até hoje. O pessoal fala, não, a gente está tocando até hoje porque a gente começou no Galpão. As coisas que tem, a gente tem o Beijoca aqui, que produz as coisas, né? Que é um esforço danado. Tem o Zubir, ele faz lá um rola banda, mas tem um espaço de rock, né? Nós, o Motocrobbs, a gente faz aqui junto com o Beijoca, do jeito que dá pra gente fazer. E o Palco Livre que tem, é isso que tem em Votorantim, né? Então o que tem é positivo. Tudo que é em função de ajudar o rock and roll e as suas vertentes é positivo, né? Eu acho que dos anos para cá vem crescendo esse lance do rock em Votorantim, né? Em Votorantim você sempre faz um evento rock and roll nos lugares aí, costuma sempre lotar, né? Acho que mais do que em Sorocaba, hoje em dia, sabe? E eu acho que com essa tendência de crescer cada vez mais é bom para as bandas, né? Que nem a gente, que nem... Eu mesmo vou em eventos, às vezes eu vejo várias bandas lá que você acaba até ficando fã, né, meu? E dá pra um estar fortalecendo o outro. E Votorantim eu acho que tá crescendo bastante isso aí, mas tem mais que crescer ainda, né? Mas eu acho que tá no caminho certo.